Eu estava lembrando que um tempo nós chegávamos a fazer batismo de 40, 45, 48, teve vários assim. Em nome de Jesus, vai voltar isso acontecer. E com um entendimento mais poderoso, com um mover de Deus na vida, porque a revelação tem sido crescente. O Senhor Jesus está voltando de fato e nós precisamos compreender os tempos e as épocas que o Senhor tem designado para nós. E em compreendendo isso, viver o que o Senhor deseja que vivamos. Não dá tempo mais para brincar. A unção que Ele trará é uma unção de conhecimento, e com o conhecimento vem a libertação. Libertação é um processo, queridos, que não se vive num instante. O que nós podemos viver num instante único, uma quebra de correntes e cadeias. Por exemplo, se você está preso com a vida espiritual travada em algumas coisas que envolvem espíritos malignos, isso a gente chama, segundo a Bíblia, expulsão de demônios. Então a gente expulsa demônios e os demônios saem. Só que expulsar demônios não é libertação, queridos. Há muitas pessoas que são expulsos dos demônios e elas não são libertas. E a Bíblia fala que a casa ficando vazia, adornada, depois piora a situação. Hoje o tema não é libertação, mas eu preciso esclarecer algumas coisas no mundo espiritual para você. E nesse momento os intercessores que estão aqui, você já sabe o que tem que fazer. Que o Espírito Santo venha com revelação, com glória e com libertação nessa noite. Mas essa porta, essa cadeia quebrada, aí começa um processo onde o Senhor vai nos transformando conforme a imagem do seu Filho. Por isso que pensar que vir para a igreja é um ato único, onde a pessoa já sai perfeita, é impossível. Porque tantos anos a gente vivendo de qualquer maneira, sem conhecimento de Deus, distante das coisas do Senhor, não muda num instante. Mas se abrem processos e que se quebram correntes que aprisionam pessoas. Você crê nisso? Se você não crê, eu quero dizer para você que o Espírito Santo está nesse lugar. E a palavra que vai ser proferida vai trazer para você essa fé. Porque a fé vem pelo ouvir. É ouvir da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que você pode ser sim liberto. Você pode ser sim mudado e transformado na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Na imagem de Deus. É possível. Mas existe algo que a igreja tem perdido. E nesse tempo do fim. E por que eu falo tempo do fim, queridos? Porque eu sou um escatólogo, um professor de escatologia. Ensino sobre isso. Desde 2000 estudo sobre isso há muito mais tempo. Mas desde 2012 eu comecei a olhar sobre esse aspecto. O que é escatologia? É aquele que estuda o fim dos tempos, que discerne os tempos e começa a entender o que Deus está fazendo, o que Ele está desenhando. E Deus desenha coisas impressionantes. Eu tive por muito tempo limitado naquilo que é chamado alienação religiosa. Preste atenção. Preste atenção. Tem um livro, inclusive, secular, mas que tem alguns princípios. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Você já deve ter lido ele, se trabalhou com questão de empresas. E ele fala de 3 tipos de alienação. Quando você lê aquilo, te dá um choque. Porque você fica pensando, ele fala que a primeira alienação é a família, a segunda forma de alienação é a escola, e a terceira forma de alienação é a religião. Aí você está ouvindo um pastor pregar aqui, e diz assim, como que a religião vai alienar as pessoas, pastor? Quando nós entramos na caixinha da denominação, ou na caixinha daquilo que nós cremos, e alguém diz para você, isso é fé. Sabe o que isso é Deus? Isso é... Cuidado para não sair de um periférico também, e achar que tudo e qualquer forma é. Existe um norte orientador que está aqui, a palavra de Deus. Estou com 2 hoje aqui para você. Hoje a coisa vai ser forte. Tem Bíblia dupla aqui. Então, aqui revela o que nós precisamos entender. Não a caixinha que você foi colocado dentro. E por muito tempo eu estive nessa caixa denominacional, aonde, como um bom teólogo e uma pessoa que sempre se submeteu às suas lideranças, eles diziam para mim assim, ó, até aqui tu pode estudar, agora daqui para cá não. A nossa denominação não permite, isso é um texto difícil, isso não pode falar, isso não dá para dizer.
E existem várias coisas. Eu não estou falando mal da igreja. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Quem fala mal da noiva do Cordeiro vai se ver com ele. E eu não sou tolo. Mas estou falando da alienação religiosa. A alienação religiosa faz criar em você bloqueios, crenças limitantes na sua vida, que você vai achar que é aquilo ali, ponto. E você cega para ver o novo de Deus. Alguém diz, se ora assim, acabou. Oração é conversar com Deus, acabou. Estamos aprendendo o que é oração, não é, igreja? Diga amém. É muito mais do que aquilo que a gente aprendeu na religião. É poderoso. E nenhuma oração deixa de ser atendida, diga amém. Se você souber como isso funciona. E aí nós começamos a olhar, e essa caixinha nos monta dentro de algo que, por exemplo, a grande caixa da religião diz que para você estar aqui dentro você tem que ser perfeito. E aí quando você chega aqui dentro e vê que você encontra uma pessoa assim, esse aí está na igreja, que eu conheço lá de fora, prefiro estar no mundo e não ser crente para ser crente que nem esse aí, eu prefiro não ser. Só uma sondagem, quantos já passaram por isso em algum dia? Levanta assim devagarinho para não ficar feio. Eu sei que a maioria, uns ficaram tão sem coragem que fizeram assim, ó. Mas a maioria já ouviu essa frase. Porque acham que no entrar por aquelas portas, uma transformação acontece. Bum! A caixa d'água, aqui, isso aqui é uma caixa d'água, queridos. É o único recipiente que deu para organizar aqui. E está cheio d'água, a gente batiza. Tem que ter água. Pronto, está resolvido. Alguns pensam que aqui tem algum poder. Não. Não tem um poder na água. Mas eu vou falar aqui a respeito do poder que tem em Deus. E que muda essa situação. Então nós precisamos entender e fazer a leitura. Estamos no tempo do fim, por quê? Porque nós acabamos de entrar. Quem gosta de tecnologia aí, mais ou menos, adolescente, gosta de tecnologia, né? Fica ligado. Fica ligado porque as coisas estão mudando muito rápido. Um celular, você não precisa nem falar da velocidade que muda. Computador, então é tudo muito descartável. Tecnologia. Nós estamos na era, 2023 é a era do 5G. Aí, eu sei que talvez você estudou muito mais do que eu a respeito disso, mas uma das coisas que eu gosto de estudar e falo sempre, eu sempre estou com o meu olho em Israel, porque Israel é o relógio do mundo, diga amém. Se você não sabia, começa a olhar para lá. Israel é o relógio do mundo. Ali marca o tempo exato de Deus, e tudo que vem de lá, a gente precisa estar atento, inclusive tecnologia, porque é lá que vai aparecer o anticristo. E as tecnologias começam a crescer e a gente começa a ver coisas assim, rápidas. E a gente começa a perceber então que há uma intervenção no mundo espiritual. Se você não sabe, a primeira destruição do mundo foi com um dilúvio. E daí você pode dizer, eu não creio nisso, pastor, você é um alienado. Porque eu conheço pelo menos 9 relatos sobre o dilúvio extra-bíblicos. Um deles está em Gilgamesh, que é uma história que conta o dilúvio. Houve o dilúvio e todos os povos, cristãos ou pagãos, reconhecem e sabem disso. Cientificamente provado que o dilúvio aconteceu. Sabe por que aconteceu? Agora você não pode pensar que toda a humanidade escapou na Arca de Noé. A religião, quando você é focado... Não, toda a humanidade estava na Arca de Noé. Não. Teve outras formas de escape, pastor? Agora é o momento do pavor e que o pessoal da internet me chama de herege. Sim. Teve outras formas de escape, além da Arca de Noé. E agora, pastor? Aí que está. Mas o mundo foi destruído, sabe por quê? Pela promiscuidade, pelo aumento do pecado, pelo problema da devassidão total, aonde uma sociedade não respeitava mais nada. A coisa era tão tensa que Deus manda uns anjos lá em Ló, e você vai ver também Sodoma e Gomorra sendo destruído pela mesma situação, que o povo viu os anjos chegando lá e disseram, tragam esses homens para fora, porque queremos ter relações com eles. Já leu isso aí na Bíblia? E aí veio a ira de Deus sobre a desobediência e sobre a devassidão. E com o dilúvio, a terra foi... Isso acontecia no tempo de Noé também. Aí você vai dar uma lida lá no capítulo 6 de Gênesis, e você vai encontrar
E se você leu... Não vou te dar muita referência aqui, senão você vai... Vamos mais devagar aqui, para você digerir bem. Você vai ler Gênesis 6, você vai encontrar uma frase que diz que anjos, chamados filhos de Deus, tiveram relações com mulheres. Anjos caídos vieram na terra em desobediência a Deus e tiveram relações com mulheres e geraram filhos. E a Bíblia é claríssima nisso. Aonde surgiu os gigantes. Comprovadíssimo que tem isso aí. E aí Deus, quando chegou nesse ponto dos anjos caídos macularem e formar uma raça chamada híbrida, e não se assuste porque está escrito em Gênesis 3, que quando Jesus fala para a serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência dela e a sua descendência, falando com a serpente. A serpente tem descendência. Anota aí, crente. Aprenda também a anotar as coisas e não ficar só olhando. O que esse pastor está falando? Anota, pelo menos para dizer assim, para discordar comigo depois. A serpente tem descendência, Gênesis 3. E essa descendência da serpente é uma semente plantada pelo maligno na humanidade. Através do quê? Como é que uma semente tem descendência? Quando Abraão recebe a promessa, ele diz: farei de ti uma grande nação. Abençoarei a tua descendência. Qual foi o filho de Abraão? Está sendo gravado, queridos, ajuda aí. Qual foi o filho de Abraão? Fala mais alto para sair no vídeo. Isaac. E depois dele, veio toda a descendência até chegar aos patriarcas lá, os filhos de Jacó, que virou Israel. Olha que coisa preciosa essa introdução aqui, para você se situar historicamente. Então Deus teve que destruir o dilúvio por causa da promiscuidade com água. Mas ele fala, e Pedro sustenta muito bem, o apóstolo Pedro, que a segunda destruição da terra será com fogo. Ele pôs um arco da aliança, que apelidamos de arco-íris por causa da influência grega, mas o nome é arco da aliança, para dizer assim, ó, nunca mais destruirei a terra com água, mas vou destruir com fogo. E a palavra de Deus diz que os montes se derreterão. Queridos, fica esperto. Ah, pastor, isso é meio assustador. Não, assustador é não estar em Cristo. Isso é assustador. Para quem está em Cristo, fica tranquilo. Respira aí. Porque tem salvação para nós. A salvação de Deus não é só para tirar você das mãos do diabo. Isso ele já fez lá na cruz do Calvário. Todo aquele que confessa o nome dele, sim, eu creio, é tirado. Aqui é um símbolo de morte. Sabe por que é afundado? Sabe por que a gente mergulha o pessoal na água? Quem já teve a insatisfação, porque eu não vejo satisfação alguma, a insatisfação de participar de algum velório e um enterro, levanta a mão aí. Participa, igreja, levanta a mão com vontade para mim saber que tu teve. Tá. Quando chegou no cemitério, o que eles fizeram? Eles botaram o cadáver no chão, pegaram uma colher de terra, jogaram em cima 2, 3 vezes e você foi embora. Foi assim? Sim ou não? Antigamente afundava, tinha que ser, até tem um ditado, 7 palmos. Você tem que enterrar. Por que esse é o sentido batismal bíblico? E não estou criticando ninguém que faz diferente, só estou te explicando por que a gente faz assim, que alguns não conseguem entender. Porque o teu velho homem, a natureza adâmica, aquela que pecou, aquela que desobedeceu, ele precisa ser enterrado, e bem enterrado. Não dá para jogar só uma terrinha em cima, não. Por isso que a gente não batiza por aspersão, queridos. Porque pegar assim, eu não consigo imaginar um cadáver. Eu fiz mais velórios nessa minha vida de pastor do que casamento e aniversário. Porque pastor chamam para fazer enterro que... para festa não chamam muito, mas para fazer enterro e coisa e tal, é direto que a gente faz. Até gente que eu nunca vi na vida me chamava, pastor, vem aqui, devo chegar. Às vezes eu estava num lugar lá e chamava, tem um pastor aqui, vem cá, fala alguma coisa para nós. E às vezes eu fazia assim, quando lá em Santo Antônio a funerária tinham várias do lado, assim, às vezes eu ia passando para fazer. Então, assim, é coisa linda.
né? Como o pastor é chamado para essas coisas. E queridos, eu não estou debochando de nada. Você um dia vai morrer, diga amém. Ou você vai ficar para a semente. Todo mundo morre, queridos. Isso é tão certo quanto tu está vivo é que tu vai morrer. Então, essa estrutura de compreensão das coisas, você precisa morrer para aquela natureza, é fundado, esse é o símbolo do batismo, e daí você nasce novamente para uma nova vida em Cristo. É isso que nós estamos dizendo. Se saiu dali e não mudou nada, é sinal que você não entendeu nada. E foi só um banho de caixa d'água. Agora, se no teu interior você está dizendo, Senhor, eu quero entender isso. Pastor, o que tem a ver isso aí com toda essa história? O mundo vai ser destruído de novo e nós estamos no tempo do fim. E aqueles que não nasceram de novo, não entenderam quem é Cristo, não entraram em Cristo, não estiveram nele, não vão compreender e serão enganados, queridos. Eu perguntei quem gostava de tecnologia aqui. Eu estava estudando e vendo, eu às vezes chego a me assustar. Já está aí programado um sistema já é projeto de chip para colocar na sua cabeça. Não esse que o pessoal fala que vai ser colocado na testa, né, como a marca da besta e coisa e tal, mas um chip que é para sua memória. Quem assistiu o filme antigo, aquele do Matrix, o primeiro, que o pessoal chegava lá e conectava um negócio na cabeça, e daí fazia um download do que ele queria, artes marciais, tudo que ele precisava saber. Eu sei que quem não gosta de estudar vai dizer, uhul, é minha vez, é só fazer o download. Mas é essa a ideia. Não sei se você está lendo o tempo e as épocas. Você viu que está assumindo tudo que é professor da história aí? Não tem faculdade mais que está tendo professores? O ensino, a licenciatura está sendo suspensa na história. Sabe por quê? Preparação, queridos. Preparação para que as crianças que venham no futuro só faça o chipzinho, conecta ali, pum, sabe o que tu quiser. Isso é uma forma de controle da sociedade. O anticristo, quando chegar, ele vai controlar. Você já ouviu um programinha antigo que dá na TV? Big alguma coisa? Alguém já ouviu falar? Estão tudo crendo, ninguém. Não, pastor, nesse horário eu estou jejuando e orando. Para, irmão. Eu não assisto isso aí. Eu assisti as primeiras 2 edições. Daí já deu para entender que aquilo lá não me levava a nada. Então, mas assim, tem gente que fica preso nesse negócio e paga, tem até para pagar para ficar espionando o que eles dizem, né? Misericórdia. E sabe o que é? Controle. Para você ser acostumado a ser vigiado. Você sabia que a sua câmera de celular pode ser hackeada e você pode olhar o que você quiser? Você tem um celular com câmera? Qualquer pessoa pode entrar e estar vendo a tua vida? No computador é a mesma coisa? Nas câmeras da tua casa também? Se são ligadas ao Wi-Fi? Você viu que hoje tem uma coisa muito legal no trânsito, que eles colocam assim para poder fazer, na hora pegar multa e também pegar os bandidos que estão assaltando. Tem nas ruas assim, redondinho, né? Queridos, acho que tu já entendeu, né? Tu é inteligente. Preparação. E viu, a gente está acostumando com todas as coisas. Assim, aí a gente já está, é normal espionar, ser espionado, é legal, é ser famoso, de repente você está num controle total. E esse é o caminho. Já ouviu falar da Agenda 2030? Quem ouviu, levanta a mão. Quem estuda comigo já ouviu também. Tem um projeto que nos próximos 7 anos, e casualmente, pelas festas bíblicas mostram que os próximos 7 anos, daqui 7 anos será de novo o ano de Shemitah. O que é isso, pastor? Ano de Shemitah é um ano sabático, bíblico, onde toda a terra deveria descansar, todo mundo deveria parar, e naquele ano não deveria trabalhar porque Deus daria em dobro. Você conhece alguém que para no ano sabático? Os agricultores antigamente paravam. Quem é agricultor aí, ou teve algum, lembra dessa parte? Lembra dessa parte aí? Tá ali, alguns confirmando. Que tinha um ano sabático que a terra descansava. De 7 em 7 anos a terra tinha que descansar. Se perdeu isso, queridos. Agora assim, corre. E tudo ficou normal na nossa história. Precisamos discernir os tempos que estamos vivendo. E estar em Cristo de verdade ou não. Porque senão seremos engolidos, porque o sistema vem. Os filmes que você assiste hoje, os streamings que estão aí para todo mundo assistir na palma da mão, não são ficção científica, não existe mais, queridos. Existe uma proclamação de uma agenda do que está por vir. Tudo que você assistir como chamado ficção científica é experimento. Eles estão testando você para a sua aceitação.
Para você, quanto mais fã você fica, mais rápido eles podem fazer. Você viu que veio na última década um monte de filmezinho sobre zumbi? E até agora, tem gente que é fã desse negócio aí que chega... Se pudesse andar vestido de zumbi, babando pelas esquinas, ele andava. Você sabia que a Bíblia fala que vai ter um povo zumbi? Claramente. E não está falando de pessoas mortas, está falando de zumbi. A palavra, no hebraico, se você for traduzir, pode ser falado como zumbi. O povo que se inspira, queridos, não seja ingênuo. Todo o ocultismo que você pode... Só existe um mundo espiritual. Um mundo espiritual só. Só existe um tipo de portais. Ou são acessados por Deus, ou são acessados pelo maligno. As pessoas fazem a leitura do que está na Bíblia por vias malignas, guiados por anjos caídos, por tronos, potestades. Alguém já ouviu falar aqui de horóscopo? Levanta a mão. Oh. Agora não preciso responder. Quem olhou o horóscopo antes de sair de casa? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Você sabia que o horóscopo são tronos? São tronos. Você sabia que a Bíblia diz, Deus fala para Jó, eu criei o zodíaco? Já viu isso? Sabia que estava escrito isso? E aí a Torre de Babel, estou falando aqui, queridos, diz lá que eles construíram uma torre que o topo tocasse o céu. Não é isso que a Bíblia diz. É uma torre com o céu no topo, no hebraico. Sabe o que quer dizer? Com o desenho de todos os zodíacos no topo. Para quê? Para que eles tivessem um controle. Eles estavam desafiando a Deus, porque Deus colocou os tronos para que guiasse tempos e épocas. Salmo 19, anota aí, querido. Eu estou te dando uma aula aqui tremenda. Eu sou professor. Se tu veio aqui para ver aquelas pregação que vai dizer que tu vai vencer, que tu vai não sei o que lá, querido, então acho que tu errou a igreja. Que eu vou te ensinar que você já venceu. Diga a Deus, amém, aplauso ao Senhor. Você não vai coisa nenhuma, você já. Porque se Cristo venceu, quem está em Cristo é vitorioso. A Bíblia declara, é mais que vencedor. Eu não preciso estar falando aqui para animar teu ânimo, dizer que tu é bonito, dizer que tu é especial, dizer que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Tu não sabe ainda disso? Não chore se o mundo ainda não notou. Azar do mundo se não percebeu. Estou nem aí para o mundo. Porque a Bíblia diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não preciso do amor do mundo, porque o amor do Pai está em mim e em você. A conversa, aplauda o Senhor se é para Ele. A conversa é diferente aqui. A igreja do fim é uma igreja vencedora. É uma igreja que sabe quem ela é. É uma igreja que não toma banho, mas que se reveste de Cristo. Em autoridade e poder. Sabendo que o tempo do fim está próximo. E não dá mais para brincarmos de ser crentes. É o momento de nós entendermos. Não é perfeição, mas é sinceridade. Ninguém está querendo pessoas perfeitas aqui. Nós queremos pessoas sinceras que dizem assim, eu erro, eu falho, me ajuda pastor, me ajuda Senhor, me ajuda meu irmão, me ajuda, ora comigo, põe a mão na minha cabeça, tira os demônios que estão incomodando. Não fica querendo dar uma de santarrão, dizendo que é perfeito, dizendo que não é, que não sei o que lá. O tempo que vivemos é um tempo onde nós precisamos nos ajustar. Porque vai chegar o tempo onde os mortos vão caminhar vivos. E eu não quero estar por aqui, e tão pouco que você esteja. Diga amém aí, um amém de fé, não um amém de medo. Porque vai chegar o momento, tudo isso que tu está assistindo vai ser realidade. Vai acontecer. A Bíblia fala claríssimo sobre isso. Então nós precisamos entrar numa dimensão diferenciada. Voltando lá para o horóscopo, os tronos regem tempos e épocas. Deus colocou isso, Salmo 19 e Romanos capítulo 1, vai dizer que sem fala, o Senhor já proclamou, as pessoas são indesculpáveis, porque o céu proclama a glória de Deus, e o firmamento a obra de suas mãos. O que ele está dizendo? Eu escrevi no céu, toda a história da humanidade, do início ao fim, porque ele diz em Isaías, eu sou aquele que anuncio o fim no começo. Você não está vivendo assustado, o que será que vai acontecer, pastor? Ele já disse, eu anuncio o fim no começo. E ele escreveu no céu. Só que daí com a queda de Lúcifer, ele confundiu, esses tronos eram anjos, e se tornaram anjos caídos. Então eles começaram a querer reger. E tem, por isso que tem aí essas ciências, não sei se dá para chamar de ciências, que ficam querendo reger tua vida. Quem nasce em determinado mês está debaixo de um trono. E se diz que é daquele signo, signo quer dizer sinal. Eu estou marcado com um sinal na minha vida, aonde eu obedeço o que o trono da iniquidade diz.
Eu estou sendo guiado por um anjo caído. E estou faceirinho, batendo palma, acendendo vela, acendendo cheirinho, os fedorzinhos não, os incensos, aquelas coisas fedorentas. E achando, estou me conectando, estou ajustando meus chácaras. Chácara para mim é um lugar que tu vai para fora. Ô querido, pastor, está me ofendendo, essa é a minha religião. Querido, não estou te ofendendo, estou te falando o que é real. Eu quero dizer para você, você está sendo enganado. Quem criou isso aí foi meu Deus. Está escrito na palavra que não pode mentir. Ele criou, o diabo distorceu e está enganando você. E daí tu rege tua vida por aquele negocinho ali. Sabe o que ele fez? Quando caiu os tronos e se tornaram tronos de iniquidade, ele disse assim, eu vou dar para vocês algo mais poderoso. Eu vou dar festas bíblicas. E vocês vão celebrar, para discernir os tempos e as épocas. E daí vocês vão saber que eu sou o Senhor. E será celebrado perpetuamente entre vocês e as suas gerações. Esse ano 2023 é o ano que essa igreja vai celebrar todas as festas bíblicas. Para alinhar o nosso tempo ao tempo do céu. E sair debaixo dos tronos de iniquidade. A tua vida vai mudar. Porque não adianta sermos enganados, queridos. É legal, é divertido, é um monte de coisa bonitinha. Hoje caiu na minha mão um dicionário, não vou falar o nome aqui, porque eu respeito até a religião alheia, né? Não dá para chamar de religião. Lá estava escrito assim, ó, Livro dos Magos. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa sobre os 72 nomes de Deus, no hebraico, e daí caiu na minha mão, lá apareceu um negócio, entre aqui e veja não sei o que lá, os 72 demônios dos livros dos magos. Aí eu dei uma espiadinha, né? Para estudar. Tem desenhados os cramunhão lá, o Satanás. 72 com as figurinhas. E eles são invocados em diversas questões sobre a saúde, sobre isso. E tem várias práticas que você realiza sem saber e que está chamando demônios para a sua vida. Sabe por quê? Porque nós estamos distantes disso aqui, ó. E aí o diabo está fazendo sucesso na vida da pessoa. Pessoa, eu não sei o que acontece, eu não consigo crer. Eu me abandono em Jesus, eu brigo com a minha esposa, eu já me separei 10 vezes, não consigo mais fazer. Não amo mais meus filhos, não amo mais não sei o que lá. Estou tendo umas coisas loucas acontecendo comigo, uns negócios estranhos, não sei o que está havendo. Sabe o que está havendo? Tem um Satanás que está escrito em João 10, que ele diz, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não para, ele não brinca de ser diabo. Enquanto ele não vê o teu fim, o fim da tua família, o fim dos teus filhos, o fim da sua vida, ele não vai parar. Mas aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que é nascido o guarda e o maligno não lhe toca. Mas eu preciso nascer de Deus, eu preciso entender o que é isso, pastor. E a consciência vai ser tão alienada do povo que você vai acostumar com coisas. Tem gente que fica brigando se Deus existe ou não existe. Deus não existe, querido. Não preciso nem discutir com ninguém. Quando alguém disser Deus não existe, é verdade, ele não existe. Deus é. Deus não precisa existir porque ele é. Deus é. Ele não precisa provar a existência de ninguém porque ele simplesmente é. Ele se apresenta para Moisés, eu serei o que serei. Ou eu sou o que sou. Ele é o eterno, ele é Deus. A eternidade, ele não está na eternidade, a eternidade está nele. Então não precisa ficar discutindo. E aí a pessoa, eu creio em Jesus, eu creio que Deus existe. Aí Tiago, numa carta bem carinhosa, o irmão de Jesus, porque o apóstolo foi decapitado, o irmão de Jesus escrevendo a carta, ele diz assim, credes que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. O pior é que tem crente, tem pessoas que são pior que os demônios. Porque eles não conseguem nem acreditar que Deus é um só. Os demônios acreditam que Deus é um só e estremecem de medo dele. Agora o homem que é todo poderoso, que um só Deus. Tem vários deuses, pastor. Aonde? Queridos, é o que Deus quer despertar para nós. Aí o anticristo ele vai chegar. E a ideia é que ele agenda programada, humana. E existe uma mão invisível que rege a sociedade. Você sabia disso? Não? Que rege nações, que já regem governos. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno, a palavra diz. Esse mundo é do maligno. E os filhos de Deus, que é você e eu, Romanos 8 diz que ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que estão entendendo quem são, a identidade que tem para mudar e para trazer de volta o reino para o Senhor.
Reino, quando fala em reino, nós estamos falando de um lugar futuro onde nós estaremos apenas. Nós estamos falando do lugar onde estamos. De sorte que somos embaixadores por Cristo. 2 Coríntios 5:20, embaixador é um representante legal de um governo, de um reino, que aonde ele coloca o pé, ele é a representação daquele lugar. Você e eu somos a representação do céu na terra. Diga amém, faça alguma coisa para o lado do Senhor. Para isso que ele te fez, representação do céu na terra. Se você não entende, você não vive. Se você fica na religião achando que é vir no domingo aqui, você não vai conseguir experimentar. Eu quero dizer para você, Deus está trazendo novos tempos sobre a sua vida, aonde Ele vai te dar fome de conhecer. Ele diz na palavra dele que Ele vai derramar fome nessa terra. Homens e mulheres que desejam conhecer o Senhor Jesus de forma profunda e mudar o seu aspecto de vida. Não interessa onde você esteve, o que você fez, não interessa o quanto você não conhecia de Deus. Eu quero dizer para você, há esperança. Ele não te abandonou, Ele não desistiu, Ele não mudou. Você não sabia. Você foi enganado muitas vezes, mas Ele continua sendo Deus que te ama e que quer mudar a tua história. E pode ser hoje, se você decidir. Diga amém. Queridos, eu ia pregar, mas eu vou ler o texto para você. Então sai debaixo disso, entre nas festas bíblicas, sai debaixo desses governos, desses tronos. Aprenda, estude, queira, viva. Hoje eu estava ensinando, a Bíblia é para ser declarada, queridos. Vou te dar aqui um negócio de presente que eu dei para a igreja num seminário hoje à tarde. Um salmo para você declamar todo dia. Ai, pastor, isso aí parece uma coisa meio religiosa. Não, palavra de Deus. A palavra dele tem que estar na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Você precisa falar, a tua boca precisa falar. A fé vem quando você declara. Primeiro salmo, vou te dar um salmo de proteção. Anota aí, salmo de proteção. Todo dia quando acordar você lê ele. Você já conhece, é famoso. Salmo 91. Não adianta abrir a Bíblia no 91 e deixar ali. Você tem que ler ele e dizer, Senhor, me faz compreender. Espírito Santo me traz revelação. Salmo 91, proteção. Todo dia. Acordou? Salmo 91. Outro salmo. Quer provisão na tua vida? Declare Salmo 23. Salmo 23, provisão. Acordou? Perto do meio-dia, tem portais para orar essas coisas, tá? É um outro assunto, é uma outra pregação. Quem já está aí, comigo estudando, já sabe. Eu vou te dar uma dica. Um de manhã é bom que tu faça pelas 6, né? Esse da manhã. Se tu não acorda às 6, faz pelas 9, então. Esse outro da provisão é bom que tu faça ao meio-dia. Leia. Pare o que tu está fazendo. Seja no trabalho, seja o que for, pare e leia. Esse salmo me declare. Salmo 23, então, provisão. Salmo 103, gratidão. Tenha gratidão. Declare isso, pode ser no final do dia. Leia esse salmo. Ai, pastor, mas é muito religioso ficar lendo salmo todo dia, a mesma coisa. Religioso é tu dizer que tem Deus na vida e não fala uma palavra dele e não sabe nada do que meditar. Religiosidade é dizer, eu creio na palavra de capa a capa, mas só fica na capa e na capa, porque nunca abre para ler. Então você quer gratidão? Salmo 103. Outro salmo, um salmo de louvor. Para louvar o Senhor, salmo poderoso. Que abra os portais, entrar por suas portas com ações de graças e em teus átrios com hinos de louvor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Queridos, é isso que nós somos. 1 João, agora vamos ler Bíblia. Aí eu explico para você, te mando embora com a paz do Senhor. Tu vai feliz para casa celebrar o que você aprendeu hoje. 1 João capítulo 5, preste atenção. A partir do verso 1. Querido, isso aqui é poderoso demais. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quer saber se é nascido de Deus? Opa, não está ainda lá. 1 João 5. 1 João 5. Não, 1 João, esse é João. Primeira carta de João,
Um pouquinho antes lá de Apocalipse. Aleluia. Um versículo aí, nem vou dizer. 1 Timóteo 2,15, depois dá para ler. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Uau! Parece filosófico, eu explico. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Tu viu que o povo disse assim? Sim, eu creio. Eu creio que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias. É aquele que veio nesse mundo, morreu, ressuscitou. É nascido de Deus. Então você nasceu de Deus. Quando você declara que crê, Romanos 10, 9 e 10 diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então você creu, recebeu, é nascido de Deus. Difícil? Não. Você creu no Senhor Jesus, faça essa confissão, você nasceu de Deus. Tá, mas não tem que chicotear as costas, não tem que andar de joelho, não tem que fazer alguma coisa? Crer é receber. Eu creio, eu recebo. Creio e recebo. Você já creu no Senhor Jesus? Então você é nascido dele. Se não creu, você pode crer hoje e você vai ser nascido dele. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha só, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem que gerou? Deus. Todo aquele que ama a Deus, também ama aquele que dele é nascido. O que esse texto está dizendo? Para você ser nascido de Deus, você tem que crer em Jesus. E todo aquele que ama o que gerou a pessoa que nasceu aqui, eu amo essas pessoas, eu me emocionei aqui porque eu amo esse povo que está entregando a vida para Jesus. Eu amo esse povo. Amo cada um que entregou a vida para Jesus. Um dia nós estaremos todos juntos reinando com Ele. Diga amém. E nós precisamos entender isso. E quem ama aquele que nasceu, quem ama o povo que é nascido de Jesus, também ama aquele que o gerou. O que ele está querendo dizer aqui, só pode dizer que ama a Deus se tu amar o teu irmão. Se tu não ama quem está aqui, se tu não aguenta o teu pastor, não aguenta o irmão do lado, tu é mentiroso, tu não ama a Deus, porque quem ama a Deus ama aquele que nasceu dele. Você nasceu de Deus? Tem que amar. Olha para o teu irmão, eu não gosto muito de dizer esse negócio porque a pessoa fica desconfortável, mas hoje eu vou dizer. Olha para o teu irmão do lado aí e diz assim, ó, você tem que me amar. Olha para o outro lado. Ah, que tu sorriu agora, está todo mundo sério. Olha para o outro também e diz assim, você tem que me amar. Que lindo ver você sorrindo, hein? Aplauda o Senhor, porque isso aqui é uma igreja linda. Amar não é concordar com tudo não, querido. Mas na diversidade de opiniões e ideias, decidir estar junto. Porque teve um Jesus que morreu para que você pudesse estar aqui escutando esse evangelho de poder. Vamos para o próximo versículo. Senão eu prego só num versículo. Mestre, assim, a gente vai de um versículo a pregar um ano inteiro. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Tem mandamentos de Cristo que tem que ser guardados. Só ama quem guarda. Pode ir para o próximo, não vou me deter aqui. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Eita! E tem gente que fica dizendo, mandamento é coisa da velha aliança. Já passou, pastor, não tem mais mandamento. Rasga essa página aí do Novo Testamento, porque alguém que escreveu é mentiroso. Porque se acabou o mandamento e só tinha na antiga aliança, João, não sei se tu conheceu João, mas está desatualizado esse cara. É fraquinho esse discípulo. Sabe quem é o João? O discípulo que Jesus amava, que se reclinava no peito. O único que não passou pela morte e morreu de velho. Não foi decapitado, não foi porque Deus disse que ele não morreria. Acho que ele tem um pouquinho de intimidade para conhecer o Jesus que ele está escrevendo. E os seus mandamentos não são pesados. Ah, olha aí, ó. Porque Jesus disse,
aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo suave e fardo leve. Mas tem um jugo e tem um fardo. Tem crente que não quer carregar e quer terceirizar. Pode colocar o próximo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Opa! Quem é nascido de Deus vence o mundo. Você não vai ser engolido pelo anticristo se for nascido de Deus. Aplauda o Senhor. Você vai vencer o mundo, porque tua cabeça vai estar fora do sistema. Vão te chamar de louco, vão te chamar de esquisito, vão dizer que você é fanático, vão dizer que você é louco, vão inventar um monte de história, vão mentir a teu respeito, vão falar umas desgraceiras, vão dizer que você tem que morrer, você tem que subir, vão matar esse pastor, vão matar esse crente, tem que tirar da terra esse povo. Estava escrito aqui, ó. Eu sabia quando eu assinei o contrato. Não foi surpresa para mim. Quando eu disse sim, eu sabia. Eu fiz um juramento à bandeira nacional, porque eu queria ser milico. E fiz de tudo. E lá eu dizia assim, com o sacrifício da minha própria vida. Eu queria ser infante, servir na frente. Morrer pelo meu país. Ainda bem que Jesus me libertou dessa ideia maluca. Mas eu saí de um e entrei no outro. Saí de um exército humano e entrei no exército de Deus vivo. O contrato é o mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Não mudou, queridos. Só que tem proteção aqui. Nós vamos vencer o mundo. Não adianta as ameaças. Nós vamos vencer o mundo. Porque nós estamos revestidos. O Salmo 91 de proteção diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem. Porque todo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Continua. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Só tem um jeito de vencer o mundo, crer que Ele é o Filho de Deus. Pode colocar o próximo. E esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. A pregação de hoje é Espírito, água e sangue. O testemunho da verdade. Você tem que nascer do Espírito, porque é o Espírito de Deus. João 16 vai dizer que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é o pastor, não é a igreja, é Deus que convence você. Que tem uma justiça, que Ele é justo e não vai te abandonar. Do pecado, porque não creem em mim, Ele explica. Não crer nele, a gente está falando aqui que quem é nascido dele é quem crê nele. Se não crê nele, você está em pecado, esse é o pecado. As ações, queridos, que você faz erradas, só tem uma fonte, é porque você não crê nele. Porque quem crê não vive na prática do pecado. Agora quem peca é porque está falhando, comendo frutos, as ações da sua falta de fé. Não estou dizendo que você não crê em Deus, mas você está com a sua fé pequena, você acha, acho que Deus me abandonou. Você mede as circunstâncias que você vive, achando que Deus é movido por circunstâncias, Ele é movido pela eternidade. Ele move a eternidade. E você precisa ser assim. Pastor, mas o que o senhor está falando, nunca vi falar, que loucura é essa? Isso é o Evangelho. Que Jesus morreu para que você escutasse. Verteu o seu sangue para que você conhecesse. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Olha aí, os 3 testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E 3 que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Pode voltar, que era até ali. Então eu quero dizer para você, tudo começa por aqui. O batismo, queridos, não é uma invenção humana. É para te tirar do mundo. Morre aqui e ressuscita com Cristo. A palavra de Deus é que todos que foram batizados em Cristo Jesus se revestiram de Cristo. Há um revestimento para você. Um revestimento é como se você vestisse algo.
que te faz vencer e triunfar. E você precisa entender que se você já se batizou aqui, você tem isso. A Bíblia diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São armas que Ele nos deu e que a gente não entende. Isso aqui não é um rito, queridos. Isso aqui é algo sério. Isso é uma declaração do mundo espiritual. Sabe o que acontece quando você se batiza? O mundo espiritual te enxerga. Anjos, demônios, principados, potestades, tudo que é caído, algo brilha diferente de você. Sabe o que? O revestir de Cristo. E você começa a ser um alvo no mundo espiritual. Ah, pastor, me avisou agora, depois que descer as águas. Se me falasse antes, eu nem fazia. Eu não queria ser um alvo. Desculpa, querido, quando você disse sim, eu creio, bum, já botaram o alvo nas tuas costas. Só que aqui há um revestimento de Cristo. Quando você crê, o alvo é colocado. E aqui você veste a armadura de Deus para vencer todas as ciladas do inimigo. E aí, o sangue, esse é o poder da água. O Espírito convence, te é dado sem medida, faz você crer nele. A água te reveste e o sangue te purifica de todo pecado e te livra de todo mal. Há poder no sangue de Jesus. Não de dizer há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele faz coisas incríveis na nossa vida. Ele pode te tirar de cada cilada maligna. Quando algo é feito para você e talvez você não crê nisso. Não é para crer nisso, mas é saber que existem pessoas que trabalham o tempo inteiro fazendo feitiços, mandingas e tudo que é coisa para tentar destruir sua vida. Há mulheres que fazem trabalhos para que o marido seja seduzido. E hoje à tarde eu conheci o demônio da sedução, que estava lá nos livrinhos dos magos, aquele coisa feia lá que chamam. E daí tu pensa que casou com alguém, tu casou com um demônio, criatura. Depois se arrebenta e não sabe por quê. Por causa que o teu casamento foi fruto de bruxaria. Ah, mas eu estava apaixonado. Sedução. Espírito de sedução. Pastor, então, glória a Deus por essa palavra. Amanhã eu largo aquela peste. Não, querido, não é isso que eu estou falando. Tem libertação para você. Agora era aquela parte que você dizia amém. Vamos ver de novo. Tem libertação para você. Amém. Não da esposa, nem do marido. Não libertar dele. Libertação espiritual. Porque Deus sonhou com você. Que o teu casamento seja uma bênção. Que tua casa seja bendita, que teus filhos sejam benditos, que as coisas de Deus aconteçam com você. Esses três concordam. Agora eu quero falar uma coisa para você. Atos 2, 42. Preste atenção. Entenderam então? A água te reveste de Cristo. O sangue te purifica do pecado e traz poder para a ação de Cristo. O poder do sangue de Jesus é tremendo, porque o sangue vertido na cruz resolve o mundo espiritual. O Espírito age em você, estará com você todos os dias. É o teu conselheiro. É aquele que te ajuda. Você não precisa ficar fazendo meditação para escutar alguma coisa de espíritos distantes. Você basta olhar para o teu interior, porque a palavra de Deus diz que quem crê em mim, do seu interior, do seu ventre, fluirão rios de água viva. Dizia isso a respeito do Espírito Santo que vão receber todos aqueles que crescem nele. Há um Espírito dentro de você. Se você creu no Senhor Jesus, Ele habita aí. Converse com Ele, fale com Ele e diga: flua através de mim. Flua através de mim. Muda o meu destino. Muda as minhas coisas. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Só esse versículo. E perseveravam, falando da igreja primitiva. Os crentes daquela época perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra que era ensinada. A doutrina de Cristo. Na comunhão, gostavam de estar juntos. Pensa num pastor que gosta do Vucu Vucu Santo. Se a igreja estiver sempre cheia, eu acho maravilhoso. Eu estou com saudade do costelão que a gente fazia aqui. Eita glória. Daqui um dia, vai sair. Tá junto. Só que o estar junto, pensa comigo. Eu sou um. Vocês são um. Posso dizer que mais de 100. Eu não posso estar com todos vocês. Porque não haveria dias no mês para que eu pudesse estar com cada um individualmente. Mas nós podemos estar juntos nos momentos como esse aqui, marcar. Nós temos a célula, nós temos os lugares para estarmos juntos, mas estarmos juntos num coração, todos desejando. Olha só, eles tinham comunhão uns com os outros. Comunhão é decidir estar juntos sempre. Escolha estar junto com as pessoas.
queira estar junto. Ah, mas eu não gostei da cor da blusa do irmão. Ele não me deu paz do Senhor. Ele não apertou a minha mão. Ele não disse oi. Ele passou na rua por mim e não me viu. Queridos, por favor, eu quero só dizer para você, quando você for reinar com Cristo, vai ter um povo maior que em Giruá. Vai ter uma galera lá. Se você pedir para sair da glória porque alguém não te cumprimentou, Abraão vai passar por você e dizer: não acredito. O pai da fé passou por mim e nem oi me deu. Não quero mais essa glória. Ô meu querido, cura, faz favor. Ei, a comunhão nos une no Espírito. Diga amém. Se você tem comunhão no Espírito, eu posso passar por você, raspar e você bater, você não vê e tu não vai ficar chateado, mas você vai saber, ei, quando ele passou por aqui, isso é tão sério, que quando a gente tem comunhão no Espírito, simplesmente por passar num lugar, você sente que alguém esteve ali e era crente. Alguém estava aqui. Não, teve crente. Tem cheiro de crente nesse lugar. Tem presença de Deus nesse lugar. Não, teve crente nesse lugar. E eu quero dizer para você, crente cheira. E cheira bem. Porque a Bíblia diz que é o bom perfume de Cristo. Eu só não vou pedir para te cheirar o teu irmão, porque fica estranho. Mas a unção está num lugar. E o cheiro de Cristo exala daqueles que creem. Amém? Só que tem algo poderoso que eu vou te ensinar aqui. Nós vamos finalizar que nós temos a ceia e já vou liberar vocês. Olha só. Comunhão e no partir do pão. Aprenda algo poderoso. Partir do pão. Partir do pão fala de quem Cristo é. Eu quero te dar algo aqui. Ceia do Senhor não é apenas uma ordenança religiosa. Ceia do Senhor é o alimento do teu espírito. Eu vou repetir. Ceia do Senhor é alimento do espírito. E essas 3 refeições, no mínimo, faz você ficar firme no seu corpo físico. Agora, quantas refeições espirituais você faz por dia? Pastor, que papo é esse? É um papo bíblico. No partir do pão. Quando eles estavam no caminho de Emaús, lembra que aqueles homens que conversavam com Jesus não conseguiam saber que era ele? Até quando ele senta na mesa e no partir do pão, os olhos dele se abrem. Vários outros momentos Jesus esteve com ele e partiu o pão. Cada vez que fala em partir o pão na Bíblia, está falando não é de comer comida, está falando de ceia. Partir o pão é ceia. A igreja primitiva fazia ceia todos os dias. Ah, pastor, que heresia! A Santa Ceia. Até isso a gente chama, né? Santa Ceia. É um momento memorável, uma vez no mês. Ou tem gente que faz uma vez em 6 meses. Tem igreja que faz uma vez no ano. Misericórdia. A ceia do Senhor é um momento onde nós nos alimentamos espiritualmente. Todos os dias é possível fazer. Você pega o pão. E ele disse que esse pão era o corpo dele. Esse aqui é um pãozinho sem fermento. Porque o fermento na Bíblia simboliza pecado. Então o pão sem pecado de Cristo foi dado para nós partirmos. E no partir o pão, sabe o que partiu o pão? Os seus pecados. No partir do pão, no rasgar da carne de Cristo, ele levou todos os seus pecados. Anunciar a morte de Jesus até que ele venha, não é dizer ele morreu e ressuscitou, é você todo dia se alimentar dele, porque aquele que se alimenta dele tem vida nele. Aquele que se alimenta dele tem vida nele. E ao comer o pão, nós somos levados a nos alimentar espiritualmente de Cristo. Sabia que a ceia foi algo que Deus produziu para que nós pudéssemos ser curados? Tem pessoas que acordam e já estão tomando remédio para dor de cabeça. Quer saber uma coisa que cura dor de cabeça? Jejum. Vai desintoxicar o teu corpo. Quando o teu corpo está acusando que você está com muita dor de cabeça, certamente tem alguma coisa que você come demais, que não está fazendo bem. Pode ser gordura, pode ser açúcar. E o teu corpo está acusando. Aí a gente vai lá na farmácia, se entope de remédio. Faz um jejum.
tu se estabiliza. Tu vai sentir fome, talvez tu tenha uma dor de cabeça diferente, que é aquela da fome que você não é acostumado, mas vai desintoxicar teu corpo. Jesus disse que era para jejuar. Aí depois que tu desintoxicar, de manhã cedo, pega um pedacinho de pão, pega um suquinho de uva, leia 1 Coríntios capítulo 11 e diga: Senhor, eu estou me alimentando de Ti, porque eu quero ser curado. Estou me alimentando de Ti, porque eu quero hoje viver um dia na Tua presença. Faça isso todo dia. Depois nós conversamos. Ou pelo menos no Shabat, no jantar da sexta-feira que você senta com a sua família. Um portal poderoso de descanso e transformação para a sua vida. Está entendendo a palavra? O sangue. Quando você come, você se torna aquilo que você come. Os nutricionistas dizem que nós somos aquilo que comemos. Aquilo que nós comemos, nos tornamos. Se nós comemos de Cristo, nós nos tornamos cheios de Cristo. E se a vida de Cristo está em você, não há espaço para nada que venha tentar destruir a sua vida. Amém?